Já passamos da metade do ano e tivemos muitos filmes de terror sendo lançados, alguns bons, alguns excelentes, alguns muito ruins, alguns horrorosos. Então hoje temos tier list, que ó, eu sei que vocês gostam, então já deixa o like aí. Vamos ranquear aí todos os filmes de terror que foram lançados no primeiro semestre de 2026. Nossa, mas eu vou falar de todos, que não sei o que são muitos. Gente, não vou falar de todos, porque realmente são muitos. Eu fui dar uma pesquisada e tentei achar todos, fazer esse cálculo de todos, e deram nada menos do que 147 filmes de terror lançados no primeiro semestre, o que dá mais ou menos aí uns 25 filmes por mês, gente. Então foi muito filme mesmo, mas aqui nesse vídeo eu vou falar de 22, que eu considerei aí os mais bombados, importantes. Enfim, fica até o final do vídeo se você quiser saber aí a minha opinião sobre esses filmes. Se você é novo por aqui, oi, prazer, eu sou a Baby. Aqui nesse canal eu falo sobre filmes e séries de terror e curiosidades sobre os bastidores. Então, se você gosta desse mundo do terror, fica por aqui, se inscreve no canal, deixa seu like, seu hype e seu comentário no início do vídeo, que ajuda muito. Não esquece de me seguir nas redes sociais que eu tô deixando aqui na tela pra vocês. E se torne membro pra ter acesso, gente, a conteúdos exclusivos, tá? Membros têm acesso a 3 vídeos a mais por mês, que vão só pra membros mesmos. Dentre esses vídeos temos vlogs, bastidores e um vídeo aí todo final do mês onde eu comento os filmes que eu assisti naquele respectivo mês. Filmes e séries, tá, gente? Documentários também, enfim. Não só terror, como tudo em geral, mas assim, vai ser basicamente só terror, porque eu meio que só vejo terror mesmo. Então se torne membro, que vale a pena. Ó, gente, deixa eu explicar pra vocês qual foi o critério aqui que eu usei pra poder escolher os filmes que eu trouxe. Todos aqui dessa lista foram lançados oficialmente no Brasil no primeiro semestre de 2026. Tem 3 que eu coloquei que não foram lançados no Brasil, só lá fora, mas que eu considerei aí que mesmo não tendo sido lançado aqui, a gente conseguiu ver e o filme foi comentado. Então é isso, eu dei preferência para os filmes que foram lançados aqui no Brasil e mais gente conseguiu assistir. E bom, como são 22 filmes, eu não vou ficar falando muito sobre sinopse dele não, vou dar tipo assim, uma leve pincelada, porque eu acho que vocês devem saber aí mais ou menos a sinopse dos filmes que eu vou trazer aqui. Bom, deixa eu mostrar a tier list aqui pra vocês. O primeiro tier é Horrível, que é horrível, que filme horrível. E ai, gente, quem me segue no Letterboxd deve ter visto aí que nessas últimas semanas eu dei umas notas aí pra uns filmes de 2026, porque tinham alguns que eu não tinha visto ainda, principalmente alguns ruins. Mas, enfim, vamos ver aqui como é que eu vou ranquear. O primeiro tier é Horrível, que é um filme horrível. O segundo tier list aqui é pior do que eu esperava, que realmente já sabia que ia ser ruim, mas conseguiu ser pior ainda do que eu tava esperando. Seguido de ruim, que é ruim, né, gente? Fazer o quê? Não é horroroso, não é a pior coisa que eu já vi na minha vida, mas é um filme ruim. Seguido de maneiro, é tipo, beleza, não é um filme super bom, mas é um filme legalzinho aí, dá pra recomendar. Seguido de Eita, esse foi bom, que foram aqueles filmes que eu peguei e falei, nossa, não estava esperando que fosse ser tão bom assim. Gostei muito. Seguido de Uou, carinha assim. E é tipo, gente, maravilhoso. Que filme é este? Melhor terror do ano, uma vibe assim. Então tá, eu vou seguir uma ordem aqui cronológica de lançamentos, né? E no dia 8 de janeiro de 2026, a gente teve O Primata sendo lançado aqui no Brasil, que é aquele filme do chimpanzé, que a família tem um chimpanzé de estimação e ele acaba pegando raiva e matando ali geral. Bom, O Primata foi um dos filmes desse primeiro semestre que eu só fui ver agora, apesar dele ter sido lançado em janeiro. Eu assisti ele faz poucas semanas e eu achei bem maneiro, tá, gente? Eu achei bem legal. Eu sou um pouco suspeita pra falar de terror de sobrevivência com animais, porque eu amo filmes em que animais atacam pessoas. Chimpanzé, gente, tem história real, tem tipo assim, é uma coisa que você até bota fé, sabe? Porque existem pessoas que são loucas o suficiente pra poder terem chimpanzés como animais de estimação. Assim, é proibido, tá? Na maioria dos países, mas já foi legalizado um
em dia, em vários países, você ter um animal completamente selvagem como um pet, não é à toa, né? Que deu no que deu aí no filme, mas eu achei muito interessante, muito sangrento. Gostei ali das cenas das mortes e tal. Amo terror de sobrevivência, então é isso, gente. Não tem como eu. Também não foi que filme top demais. Foi maneiro. Aí, gente, no dia 15 de janeiro de 2026, a gente teve o lançamento do filme Extermínio, O Templo dos Ossos. Que, gente, que filme maravilhoso. Sério. Esses novos filmes de extermínio que estão rolando, teve o Templo dos Ossos esse ano. Gente, o início desse ano parece que tem tanto tempo que parece que esse filme nem foi lançado esse ano. Tanto esse quanto o que foi lançado anteriormente, né? Trouxeram a franquia Extermínio de volta e fazem parte de uma nova trilogia que a gente acompanha lá o mundo 28 anos depois e a gente vê ali outros personagens e tudo mais. Então esse Templo dos Ossos é uma continuação ali do que foi lançado em 2025. E, gente, eu amei, amei, amei demais Extermínio, o Templo dos Ossos. Eu amei a relação do Sansão com o médico. O que acontece ali no final com o Sansão me deixou muito empolgada pra ver o próximo. E assim, gente, gostei demais. Eu também tinha gostado bastante do de 2025. Eu amei muito, não tem como. Eu vou colocar como wow, tipo, candidato a melhor filme de terror do ano, tá? Pra mim, assim, pelo menos na minha opinião. Mas tá difícil, porque esse ano tivemos muitos filmes de terror bons já e ainda temos muitos lançamentos pela frente, né? Beleza. No dia 5 de fevereiro de 2026, a gente teve o filme O Som da Morte, com o título original de Whistle, que é aquele apito da morte. Depois eu vou gravar aqui pra vocês, mas eu tenho um apito da morte. Não é exatamente igual ao do filme, mas é aquele apito asteca e tal. Esse filme também, eu vi ele recentemente, porque eu não tinha assistido ele nessa data aqui. Porque o que acontece, gente? Tem uns filmes que às vezes chegam aqui no cinema de BH, tipo, em pouquíssimos cinemas, em horários horríveis. Às vezes chega só o filme dublado e eu não gosto de filme dublado. Só fui ver recentemente. E, gente, assim, foi melhor do que eu esperava. Eu já tinha visto, né, as críticas sobre esse filme. Eu vi muita gente falando que não gostou. Eu já fui preparada pra possivelmente eu não gostar do filme, mas até que eu achei ele divertido. Eu achei ele assim uma coisa bem premonição mesmo, tipo, a morte perseguindo, eles tentando enganar ali a morte, as mortes violentas, né, que acontecem. Eu achei bem divertidinho, mas, tipo, nada demais também. É um tipo de filme que já, tipo, eu acho que ele tem mais de 1h30, mas já dá ali 1h20, você já tá, tipo, cansado do filme, já quer que o filme termine. Então, esse tipo de filme, gente, não tem que durar mais que 1h30. Mas então, eu vou colocar aqui O Som da Morte como maneiro também. É um filme divertidinho, assim, dá pra assistir. No dia 12 de fevereiro de 2026, a gente teve o lançamento do filme Socorro, Send Help, que é um filme de terror de sobrevivência ali, com uns toques de humor, em que a Linda Little, interpretada pela Rachel McAdams, é uma funcionária ali de uma empresa e ela tem um chefe mega escroto e tal. Numa viagem, o avião deles acaba caindo e ela fica presa ali com aquele chefe escroto numa ilha deserta, tendo que sobreviver com ele sendo um tosco lá. Enfim, gente, esse filme é muito divertido. Ele é leve, leve é foda, né? Tem altas cenas, tipo, super sangrentas. Mas, assim, é aquele gore que é divertido. É um filme de terror que, ao mesmo tempo que você fica super impactado com alguma cena bem sangrenta ali, até porque ele é dirigido pelo Sam Raimi, você fica também, tipo, rindo. Você acha o filme engraçado. Eu amei o final do filme, achei ele muito bom. Não tava esperando que ele fosse ser tão bom assim. Então eu vou colocar ele aqui em eita, esse foi bom. Porque assim, gente, fui surpreendida. Eu não achava que ia ser ruim, mas eu também não achava que eu ia gostar tanto. A Rachel McAdams, na minha opinião, ela é tipo boa em tudo que ela faz. Então, qualquer filme que ela faça, eu acho que eu vou gostar. Bom, aqui a gente vai pra um que, pelo menos pelo que eu vi
aqui pelas minhas pesquisas, me corrijam se eu estiver errada aqui nos comentários, mas ele não chegou no Brasil, ele só foi aí para os Estados Unidos e outros países, mas eu lembro de ver muita propaganda dele e por isso que eu quis trazer ele aqui para a lista, que foi no dia 20 de fevereiro de 2026, lá nos Estados Unidos, foi lançado o filme Psycho Killer, que, gente, na época que, né, rolou a divulgação desse filme e tal, eu fiquei sabendo, eu achei a premissa super interessante, era, tipo, nada muito fora do clichê também, mas é um filme de um assassino mascarado que ele tá ligado ali ao satanismo, ele faz suas vítimas porque ele cultua ali Satã e aí ele acaba matando o marido dessa moça que é policial e ela vai atrás dele meio que por vingança pra tentar descobrir quem é. Esse filme, gente, eu vi muita gente falando super mal dele, assim, que ele era muito ruim, que nossa, que decepcionou porque tinha ali uma ideia legal e acabou não fazendo uma coisa tão legal. Tipo, eu até concordo, mas eu não achei tão ruim assim, gente. Eu não sei se é porque eu gosto muito de slasher e, enfim, se pra mim qualquer coisa básica ali de slasher me diverte. Mas eu acho que, tipo, falaram tão mal dele que eu já fui, assim, achando que ia ser o pior filme de todos dessa lista aqui. E não foi, gente. Foi não. Tem filme muito pior. Dito isso, pode ser que algumas pessoas discordem completamente aqui da minha opinião, mas eu vou botar esse filme em maneiro. Psycho Killer, pra mim, foi maneiro. Eu não diria maneiro, mas eu diria maneirinho. Aí, gente, chega o quê? O dia 26 de fevereiro de 2026, que a gente tem aí o retorno de uma franquia muito amada, com tudo ali remexido, né? O filme teve que ser todo diferente do que realmente ia ser. Mas a gente teve o lançamento de Pânico 7, que inicialmente ia trazer uma história continuação ali do 5 e do 6, com a Jenna Ortega e a Melissa Barrera, né? Ia ser uma continuação da história dela, só que teve problemas ali com elas, teve outros problemas na produção, enfim, acabou que a história de Pânico 7 mudou completamente e a Sidney voltou a ser o ponto central ali da história e o Ghostface vai atrás da filha dela. Olha, gente, Pânico, né? Todo mundo ficou muito ansioso pra ver, né, o que seria esse filme, como que eles iam conseguir fazer essa história. E assim, ai, gente, ruim. Não tem como falar que Pânico 7 foi um filme bom. Infelizmente, eu acho que foi uma grande pena, porque até o 7, na minha opinião, Pânico não tinha nenhum filme ruim. Nenhum filme da franquia tinha sido ruim e agora foi. Eu achei muito mais do mesmo, não teve muita inovação. E, tipo, óbvio que eu entendo que isso é difícil, porque Pânico já trouxe muita inovação. Então, quando o filme tem essa marca grande, né, esse peso grande de sempre estar trazendo uma coisa um pouco diferente, é difícil, gente, sempre fazer isso. São 7 filmes, afinal de contas, sabe? Eventualmente, uma hora, eles iam fazer um filme ruim. E foi o 7º filme. Beleza, chegamos em março de 2026. No dia 5 de março, a gente teve o lançamento do filme A Noiva. Esse filme acompanha ali uma versão da história da noiva de Frankenstein. Ela é criada ali, a princípio, para poder ser uma esposa para a criatura do Frankenstein, que tá muito solitário ali, e ele quer uma esposa, e piriri pororó. E aí, é criada ali a noiva dele, só que durante o filme, ela vai questionando ali, né, a identidade dela. Tipo, ela não tinha uma personalidade, como que ela surgiu, como que ela nasceu, do que ela gostava. Ela não queria só ter a função ali de ser a noiva da criatura. Ela queria ter a própria personalidade, enfim. É um filme de terror de monstro, tem algumas cenas violentas, tem umas cenas musicais, que eu sei que tem gente que odeia, mas eu achei bem de boa aqui, eu achei legalzinho. E eu achei a mensagem do filme muito linda, gente. Eu achei que a noiva me surpreendeu muito. A princípio, eu achei que eu não fosse gostar, justamente por ter essa vibe meio que... Ah, sabe quando você olha e você sente uma vibe muito de si? Eu senti isso, sabe? De
DC Comics e eu não gosto, gente, dessa vibe de super-herói. Eu achei que eu não ia gostar, mas eu super gostei de A Noiva. Achei um filme super legal, super interessante. Gostei muito da história, de toda a mensagem. Achei ele um pouquinho mais longo do que deveria, mas é isso, né, gente? Não tem como acertar tudo. Dito isso, eu vou colocar A Noiva como eita, este foi bom. Não esperava e me surpreendeu. Bom, no dia 12 de março, a gente teve o lançamento do filme Terror em Silent Hill, O Regresso pro Inferno, que é a adaptação cinematográfica do jogo Silent Hill, nesse caso aqui, do segundo jogo. Existe o primeiro Silent Hill de 2005 a 2006, se eu não me engano, que é a adaptação ali do primeiro jogo. E assim, gente, eu gostei, eu nunca joguei Silent Hill, mas eu gostei muito do primeiro filme. Ainda tem um outro que foi lançado depois desse de 2005, mas eu nunca assisti. Mas esse primeiro eu gostei bastante, eu achei um filme bem legal, bem interessante. Traz toda ali a atmosfera de Silent Hill pra gente entender, né, as pessoas que nunca tinham jogado o jogo, pra gente pegar a vibe ali, os monstros e tudo mais. E aí, gente, veio, né, essa bomba aqui de 2026, que eu também não tinha assistido na época que ele foi lançado, porque não veio pros cinemas aqui direito. Eu fui assistir ele recentemente e, assim, eu já sabia que ia ser ruim, porque eu vi todo mundo, gente. Eu não vi uma pessoa falando bem desse filme, tá? Vi todo mundo falando mal, já fui esperando e realmente, gente, não foi legal, assim. Tipo, o que aconteceu com os efeitos especiais desse filme, gente? Que CGI horroroso, sabe? Um trem feio, um trem... Tá parecendo um videogame, mas não um videogame, um jogo realista e tal. Tipo, aqueles jogos que você olha e fala, isso é um jogo, isso não são pessoas reais. Eu achei os efeitos especiais muito ruins, a história muito sem pé nem cabeça. Eu entendo que essa história é a mesma ali do jogo, ela pode até funcionar pro jogo, mas achei que ficou um filme assim, uó. Achei muito ruim mesmo. Então, gente, eu vou ter que colocar aqui Terror em Silent Hill, Regresso pro Inferno em horrível. Também no dia 12 de março, a gente teve o lançamento do filme POV, Presença Oculta, que o nome original em inglês é Body Cam, e acompanha ali uma noite em que 2 policiais são chamados para uma ocorrência, e o filme, né, é gravado aqui pela câmera do corpo deles, né, Body Cam, que é muito comum aí, principalmente lá nos Estados Unidos, eles terem essa câmera agora, e aí a gente vai vendo ali o que de bizarro que vai acontecer nessa ocorrência que eles receberam, e aí é coisa sobrenatural e tudo mais. E assim, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse filme, ele tem 1h15, mas pareceu que foram 3 horas. Eu achei esse filme muito arrastado, eu achei ele chato. Tipo, no final, eu já não tava aguentando mais, e eu fui ver, ainda faltava, tipo, 20 minutos de filme. E assim, eu também já tinha uma noção de que eu não ia gostar desse filme, porque eu vi algumas pessoas ali que eu costumo concordar com a opinião que falaram sobre ele, mas eu não achei que ia ser tão ruim, gente. Eu achei que por eu ser uma grande fã de found footage, que eu ia gostar, e que, tipo, essa vibe dessa câmera corporal, eu acho super legal. Tanto que rolam vários documentários hoje em dia, de crimes mesmo que aconteceram, e são usados imagens dessas câmeras corporais. Então, eu acho que se o filme tivesse ido mais pra essa vibe, sabe? Ele teria sido melhor. Eu acho que foi uma ideia desperdiçada essa de usar as filmagens da câmera corporal. Então, eu vou colocar aqui POV, Presença Oculta como pior do que eu esperava, porque realmente, gente... complicado esse aqui. Também no dia 12 de março de 2026, e aqui eu não tenho certeza se foi 12 de março nos Estados Unidos ou se foi aqui, eu acho que foi aqui. A gente teve o lançamento do filme Iron Lung, Pulmão de Ferro, que assim como Silent Hill, por exemplo, também é uma adaptação de um jogo. Iron Lung foi feito pelo youtuber Markiplier, eu nunca sei se é Markiplier que realmente fala, gente, ou se é Markiplier, sei lá. Mas foi feito por esse youtuber aí, que é super famoso, que ele jogava o jogo durante algumas lives dele, e ele resolveu fazer um filme do jogo. E assim, gente, a princípio eu não achei a ideia, não me despertou muito interesse a sinopse de Iron Lung, do jogo até. Essa coisa de um oceano cósmico de sangue, não é uma vibe que me pega muito, né? Mas eu falei assim, não, vai ser maneiro, né? A gente já tava ligada ali nos youtubers e não sei o quê. Só que, gente, que filme
filme ruim, também arrastado, tem muito mais tempo do que deveria. E sinceramente, gente, eu nunca joguei o jogo Iron Lung, eu não tenho vontade de jogar e eu não entendi nada do filme. Tipo, dá pra você entender algumas coisas, claro, mas tipo, quem nunca jogou o jogo ficou, tá, mas e aí? Tipo, é isso aqui? Essa aqui é a história? Tipo, pra mim ficou total essa sensação, tipo, entendo, respeito, o som do filme tá muito bom, o filme tá super bem produzido, mas a história não deu, gente. Então, eu vou colocar Iron Lung, sinceramente, como horrível, porque também foi difícil de terminar de assistir. E assim, quando eu assisti ele, eu tinha um link de cabine de imprensa online, e o link, ele expirava em um determinado horário, e assim, ia dar esse horário, e eu não tinha terminado de ver ainda, eu ficava, meu Deus, eu tive que acelerar o final do filme, gente, pra conseguir dar tempo e o link não expirar, mas assim, é péssimo. Bom, aqui, depois desse, a gente vai ter um que não foi lançado no Brasil, pelo menos não até então, mas foi um filme super falado, assim, eu acho que ele deve vir pro Brasil, talvez em agosto ou mais no final do ano. Ele foi um filme super comentado pela proposta diferente, por ser um filme da A24 também, que é o filme The Undertone, que foi lançado no dia 13 de março, lá nos Estados Unidos. The Undertone acompanha uma moça ali, dona de um podcast, apresentadora de um podcast, junto com um amigo dela, até que eles recebem ali uns áudios muito esquisitos, tá rolando ali alguma coisa com as pessoas que estão nesse áudio, né? E o filme é essa investigação deles tentando descobrir a procedência desses áudios, tentando entender, e a gente vai vendo meio que uma maldição ali acontecendo por meio do som. É uma proposta realmente inovadora, né? Porque esse filme, quase 100% do terror dele tá no que você escuta e não no que você vê. E é super assustador, gente. Eu achei um filme assustador, tá? Eu achei um filme bom, achei um filme interessante. Eu só não acho que ele foi tudo isso que estavam, tipo, marketeando aí, sabe? Eu acho que talvez colocaram muita carga em cima do filme, sei lá, de ter essa proposta tão diferentona, de talvez ser um filme muito legal e muito incrível. Foi um filme normal, né? Foi um filme bom, diferente, mas nada muito surpreendente. Dito isso, eu vou colocar aqui The Undertone como maneiro. Eu gostei do filme, tá, gente? Eu não achei ele ruim, não. Ele só não foi super incrível. No dia 19 de março de 2026, a gente teve o lançamento do filme Casamento Sangrento 2, que veio como Casamento Sangrento A Viúva. No filme, a gente acompanha ali a continuação do que aconteceu com a Grace lá, depois daquela noite em que ela é perseguida pela família do marido, no próprio casamento e tudo mais. O segundo filme dá continuidade a essa história, mas trazendo a irmã dela agora para poder fazer parte ali de uma nova história, em que ela vai continuar sendo perseguida ali por pessoas que querem matar ela por causa de um jogo ali. E assim, eu já tinha gostado do primeiro Casamento Sangrento. É um tipo de terrir, né, um terror comédia, que eu gosto bastante, apesar de não ser um dos meus subgêneros favoritos. Esse tipo de terror comédia eu gosto, que assim, tem toques ali de humor, tem um senso de humor, mas não é uma pataquada gigantesca, entendeu? Eu já tinha gostado muito do 1, e eu achei o 2 incrível também, gente. Eu amei Casamento Sangrento 2, talvez seja até melhor que o 1. Achei super divertido, muito bem feito. E a Samara Weaving, ela é uma diva. Pra mim, ela é uma das Scream Queens modernas mais divas que tem. Vou colocar aqui Casamento Sangrento 2 como eita, esse foi bom. No dia 26 de março de 2026, a gente teve o lançamento do filme Eles Vão Te Matar. Um filme que a gente acompanha ali uma moça indo atrás da irmã, que elas tinham se separado há muito tempo atrás, até que ela chega nessa espécie de hotel. É um hotel, né, gente? Enfim, ela chega nesse lugar pra poder procurar a irmã e descobre que ali tem alguma seita rolando, tem alguma coisa esquisita. O filme, no final, gente, é um grande Kill Bill ali, é uma coisa bem Tarantino vibes, que eu não esperava, assim, sabe? Eu achei que o filme
filme fosse ter outra vibe. Eu não desgostei do filme, não. Eu achei ele legal, mas não me pegou tanto. Eu acho que é um filme que não é pra todo mundo também, sabe? É um filme que dá pra curtir, mas também achei ele mais longo do que deveria. Não é um filme que eu tenho muita vontade de reassistir. Então, gente, eu acabei de falar que eu não desgostei, né? E assim, eu realmente não desgostei. E eu colocar ele como ruim, não é eu falando que eu desgostei. Eu posso gostar de uma coisa ruim. E eu vou colocar Eles Vão Te Matar como ruim. Aqui, gente, no dia 9 de abril de 2026, a gente teve um lançamento de um filme que não vai estar ranqueada aqui pelo simples fato de que eu não assisti, que é o filme Os Estranhos, capítulo final, que é o terceiro dessa nova trilogia que rolou. E eu não assisti, gente, porque eu tava com muita preguiça. É porque, assim, eu fiz uma maratona aí pra assistir os vídeos que eu não tinha assistido desse primeiro semestre, e esse foi o único que me deu uma preguiça forte o suficiente pra eu não assistir e descartar ele da lista. Eu odeio essa nova trilogia que surgiu de Os Estranhos. Eu vi só o primeiro. Eu achei ele tão ruim que eu nem quis assistir os dois. E assim, esses outros dois só existiam porque eles gravaram os 3 filmes juntos, se eu não me engano, ou só foi os 2 primeiros. Mas enfim, só vou mencionar ele, pra caso vocês sintam falta, eu deixar claro que eu não coloquei ele aqui porque eu não assisti. Bom, no dia 9 de abril também, a gente teve o lançamento do filme The Mortuary Assistant. No filme, a gente acompanha essa mocinha que trabalha ali no necrotério, e ao mesmo tempo ela também tem um problema ali com o vício em drogas. Enfim, situações propícias para um espírito te atacar, assim. Ela trabalha no necrotério e ela tem ali uma dependência química. Mas aí, nesse necrotério, né, ela vai acabar descobrindo uns rituais ali, demoníacos, parará, parará. Gente, eu lembro de ter feito vídeo sobre esse filme no ano passado, falando que ele ia existir, né, baseado no jogo e tudo mais. Eu tava super animada, assim. Eu não vi ele nessa data aqui que ele saiu também por problemas aí nos cinemas, né? Mas depois que ele saiu, eu vi a crítica da galera e tudo mais. Eu demorei pra ver, mas eu assisti e eu achei ele bem ruinzinho. Eu boto muita fé que o jogo deve ser super legal. Nunca joguei, mas esse eu tenho vontade de jogar. E eles não conseguiram mesmo trazer essa diversão aí do jogo. Eu achei um filme lento também, um filme difícil de você terminar, sabe? Quando você fica assim, nossa, mas putz, ainda faltam 40 minutos de filme. Dito isso, gente, eu vou ter que colocar The Mortuary Assistant como ruim. É ruim, mas eu também já sabia que ia ser ruim. No dia 10 de abril, a gente teve o lançamento do filme Faces of Death, uma continuação aí do filme de 74, que não é uma continuação, né? Nesse filme aqui de 2026, a gente acompanha a garota que é interpretada pela Barbie Ferreira, que eu não lembro o nome da personagem, mas ela trabalha ali numa plataforma de vídeos, ela precisa ir censurando ali os vídeos que, né, desrespeitam as diretrizes ou aprovando e tudo mais. E ela acaba encontrando esses vídeos dessas mortes e começa a achar que são reais, ela vai investigar ali, é toda uma coisa de deep web, enfim, uma vibe diferente aí do Faces of Death de 74, que é mais essa vibe found footage, né, de gravações encontradas. Faces of Death também não foi lançado oficialmente aqui no Brasil, tá? Então é isso. Gente, eu tava super animada pra assistir Faces of Death. Eu gostei do filme. E aqui, o lugar que eu vou colocar ele aqui parece pior. Vocês vão entender meu raciocínio. Eu gostei do filme, mas eu achei que ele ia ser bem melhor. Tipo, eu vi as pessoas falando bem e tal, e eu fiquei super animada pra assistir. E eu não senti que foi super bom, assim. Eu achei que é um filme legal, mas não foi o que eu esperava. Então, por isso, eu vou colocar ele em pior do que eu imaginava. Não porque ele foi ruim, mas porque ele não foi tão bom quanto eu imaginava que ia ser. No dia 16 de abril de 2026, a gente teve o lançamento de Maldição da Múmia, dirigido pelo Lee Cronin. No filme, né, a gente acompanha ali a história de uma família que acaba tendo a filha sequestrada ali no Egito, a Kate, e 8 anos depois, a menina reaparece dentro de um sarcófago, completamente mumificada, e volta pra casa, só que, né, ela tem um comportamento ali um pouco estranho, um pouco diferente do normal, que não parece bem ser muito a filha deles ali. Enfim, eles têm que lidar com aquilo que a filha se transformou dentro de casa. Gente, esse filme é maravilhoso, tá? Eu
amei A Maldição da Múmia. Eu amo isso que o Lee Cronin faz de trazer um terror super violento e louco pro ambiente familiar. Tipo, é uma múmia que fica na pirâmide do Egito. Ele conseguiu trazer pra uma casa normal ali dos subúrbios estadunidenses. E, gente, esse filme tem cenas incríveis. A cena da unha da menina. Jesus amado. Eu achei muito boa. Eu não achei over, igual falaram que, tipo, ai, tava muito exagerado e tal. Eu achei bem carinha de Evil Dead mesmo. E eu gostei bastante, tá? Me surpreendeu. Eu vou colocar em eita, esse foi bom. No dia 30 de abril de 2026, a gente teve o lançamento do filme The Exit 8, também baseado em um jogo do mesmo nome, em que a gente tem ali um homem preso em looping numa estação de metrô que parece ser algum tipo de universo paralelo, sete além, não sabemos. A gente só sabe que ele fica dando voltas e voltas naquele corredor da estação de metrô sem entender nada e ele tem uma missão ali de achar as anomalias. É tipo um jogo dos 7 erros que a saída tá em ele conseguir identificar o que tá de errado ali. Gente, premissa incrível desse jogo, achei super legal. É uma coisa bem espaços liminares, uma coisa bem Backrooms, e ele foi lançado, né, antes de Backrooms, inclusive. É um filme super interessante, é um filme legal, é um filme um pouquinho denso, assim, ele é mais terror psicológico e tal, tem toda uma metáfora ali por trás da estação de metrô. Eu tenho amigos que já jogaram o jogo e disseram que é bem difícil achar, é bem custoso, né, achar as anomalias ali no jogo. Mas enfim, sobre o filme, gente, eu achei legal. Mas também nada demais. Eu vou ter que colocar ele aqui como maneiro. E assim, eu tenho um rancinho desse filme porque eu fiz vídeo dele aqui no canal e foi um vídeo que super flopou. Então eu tenho raiva desse filme. No dia 7 de maio de 2026, a gente teve o lançamento de Dolly, a boneca maldita, que eu também não vi nessa data. Eu vi esse filme esses dias pra trás. Inclusive, foi um filme super difícil de achar pra assistir, tipo, sem ter que pagar, né? Tipo, ele não tem disponível em nenhum streaming. Eu também não achei aí pela internet. Enfim, eventualmente eu comprei ele pra assistir. Em Dolly, a gente vê ali um casal indo fazer uma trilha, né? Já começa tudo errado, fazer trilha pra quê? E eles acabam sendo encontrados ali por essa assassina mascarada, uma bonecona, assim, bem maldita mesmo, que mata ali todo mundo e tortura e tem uma coleção de bonecas e parará. É um filme bem sangrento, né? Muita violência e tudo mais. Com uma cena assim, gente, pelo amor de Deus, aquele cara com a mandíbula aqui caída e conseguindo falar, inacreditável como que aquele cara não morreu. Fiquei literalmente de queixo caído aqui. Esse filme eu achei maneirinho, legalzinho. Eu achei ele melhor do que eu tava esperando. Eu esperava que ele fosse pior, até porque eu vi gente falando muito mal dele, mas eu achei ele maneirinho. E aqui, gente, vamos entrar numa incrível seara. No dia 14 de maio de 2026, a gente teve o lançamento aí de simplesmente um filme que fez história aí, né, como o filme mais rentável. Dia 14 saiu nos cinemas o filme Obsessão, que conta pra gente a história do Barry e da Nick. O Barry, ele compra esse objeto mágico em que ele pode fazer um desejo e ele deseja que a Nick, colega de trabalho dele, ame ele mais do que tudo nessa vida, só que ela acaba ficando completamente obcecada por ele, assim, de uma forma muito bizarra e muito louca. E assim, gente, esse filme ele merece todo o hype que ele tá tendo, que ele teve na época, que ele tá tendo até hoje, porque ele é muito bom e eu já esperava que ele fosse ser bom, mas não tão bom assim, porque ele foi feito também por um youtuber, o Curry Barker. E os outros filmes do Curry Barker, gente, ele tem mais um longa e outros curtas. São muito bons. Ele faz um terror moderno, assim, bem diferente do que a gente tá acostumado a ver. Então, eu já esperava que a Obsessão fosse ser bom, mas realmente foi bem mais do que eu esperava. É um filme que toca num tema muito forte, que pode ser muito aterrorizante, né? A questão do livre-arbítrio, cuidado com o que você deseja. Tem uma coisa ali de relacionamento tóxico também. Enfim, incrível. Com certeza, Obsessão fica aqui no WoW. Provavelmente será o meu filme favorito do ano. Desculpa, gente, eu não queria ser a mais clichê de todas e falar que Obsessão é o melhor do ano, mas o que eu posso fazer se é realmente muito bom?
E aí, depois de Obsessão, temos 2 aqui que foram lançados no mesmo dia. No dia 21 de maio, a gente teve o lançamento de Rokun, O Pesadelo da Bruxa. Nele a gente acompanha ali um homem que vai visitar o hotel em que os pais passaram a lua de mel, ele vai jogar as cinzas ali dos pais, e esse hotel tem uma lenda de uma bruxa que fica ali no porão. Então, o filme vai, né, investigando toda essa história e um terror bem folclórico. Eu achei Rokun bem interessante, eu já esperava que fosse ser um filme bom. Eu achei, gente, que tanto Rokun quanto o próximo que eu vou falar foram filmes que foram completamente ofuscados por Obsessão e Backrooms, porque ficou ali tudo encavalado em maio, né? Então, esses filmes tiveram menos atenção por causa do sucesso gigantesco de Obsessão e Backrooms, e acabou, né, que a galera talvez não tenha assistido muito, não tenha falado muito, mas é um filme super interessante pra quem gosta de folk horror, vai gostar com certeza. Tem jump scares, assim, bem aterrorizantes. Achei um filme bem legal e eu vou colocar ele como eita, esse foi bom. Bom, como eu falei, também no dia 21 de maio de 2026 foi lançado o filme Passageiro do Mal. Que, gente, que filme difícil de achar pra assistir. Meu Deus, eu fui conseguir assistir ele só ontem, porque ele teve o problema do cinema aqui em BH, que não veio direito. E aí depois ele não saiu em lugar nenhum. Aí, tipo, ontem que estreou aí, né, por aí, e eu consegui assistir. E, gente, eu fiquei com raiva, porque eu achei esse filme muito bom. Eu fiquei com muita raiva que ele foi ofuscado aí por outros filmes de terror, porque ele é um filme de terror, pra mim, simples e efetivo. Primeiro que ele é do Andre Overdahl, que fez a Autópsia de Jane Doe, que é um filme que eu amo. E segundo, que eu tenho uma queda muito grande por lendas de estrada. E assim, gente, esse filme consegue aterrorizar de uma forma simples ali. É um casal que tá viajando ali na estrada, eles estão agora nessa fase que eles moram numa van, e por causa de um acontecimento ali, eles começam a ser aterrorizados por essa entidade que fica aí pelas estradas, faz parte de uma lenda das pessoas que percorrem as estradas à noite, piriri pororô. Gente, amei, achei assustador. Eu só não gostei muito do final, assim. Achei que podia ter sido diferente, mas eu achei uma pérola esse filme que vocês precisam assistir se vocês não assistiram ainda. Uma pena ele ter sido tão ofuscado assim. Dito isso, gente, eu vou colocar O Passageiro do Mal como eita, esse foi bom. Bom, e o último filme aqui dessa lista aí de filmes de terror lançados no primeiro semestre de 2026 é o filme Backrooms, que foi lançado no dia 28 de maio desse ano. Filme em que a gente vê ali o universo de Backrooms, que originalmente é uma creepypasta, que depois foi desenvolvida melhor pelo Kenny Pixels. Tem vários curtas, agora a gente viu tudo ali numa super produção cinematográfica, e foi super produção mesmo, gente. O filme, assim, belíssimo, super bem feito, super legal a história que eles trouxeram ali do... Véi, não vou lembrar o nome de nenhum personagem aqui nesse vídeo, mas o cara principal lá, sendo super frustrado com a vida, ele encontrando Backrooms e, né, acontecendo as coisas que acontecem no filme. Eu achei bem interessante essa história. Eu já falei aqui em outros vídeos que terror de espaço liminar não é uma coisa que me pega muito, não é uma coisa que me dá um super medo, assim. E realmente, Backrooms não foi um filme que me trouxe medo, mas ele me incomodou em vários outros sentidos. E incomodar de uma forma boa, tá? Um incômodo que bons filmes de terror causam. Eu gostei muito de Backrooms. Eu não acho que ele é concorrente pra mim a melhor filme de terror do ano, mas óbvio que eu reconheço todo o sucesso que ele teve e, enfim, tudo que ele representa. Essa nova era do terror, gente. Terror de creepypasta. Fiz um vídeo curto sobre isso essa semana, que tá vindo mais por aí. Dito isso, gente, eu vou colocar Backrooms como eita, esse foi bom, porque realmente um filme muito bom. Bom, e essa foi a minha tier list aqui, o meu ranking de todos os filmes de terror lançados no primeiro semestre de 2026. Esses 22 filmes que eu escolhi aqui pra vocês. Lembrando, né, que alguns ficaram fora da lista, senão esse vídeo ia ter o quê?
13 horas. Outros recentes que andam falando aí, que eu não coloquei aqui, mas que vai ter vídeo em breve sobre, eu só tô esperando eles lançarem no Brasil, né? Expliquei pra vocês no início do vídeo. São os filmes Saccharine, que vem pro Brasil como Insaciável, não tá aqui nesse ranking. E Levíticos também. Eu não sei qual que vai ser a tradução em português, mas também não coloquei aqui nessa lista, além, né, de Estranhos do capítulo 3, que eu não coloquei porque eu não quis. Mas agora eu quero saber de vocês aqui nos comentários, o que vocês acharam da minha tier list, o que vocês acharam desse ranking, vocês amaram, vocês odiaram, qual que é a opinião de vocês sobre esses filmes que eu coloquei aqui. Deixa aqui nos comentários qual que seria o seu ranking e também fala aí se vocês estão animados pro segundo semestre de 2026, vocês acham que vai ter muito filme de terror bom ou que já foi, já tivemos aí os melhores do ano. Não esquece também de se inscrever aqui no canal, deixar seu like e ativar o sininho aí pra receber notificação quando eu postar vídeo novo. Beijos aterrorizantes e até o próximo vídeo.